Olá pessoal, muita saúde física e mental para vocês. Espero que vocês estejam bem. Não sei em que horário que você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, mas eu quero te desejar um dia ou uma noite ou uma tarde incrível e quero te desejar muita saúde física e mental para você e para sua família. Quero desde o início pedir a você para você deixar a curtida aí no vídeo e para você se inscrever também no nosso canal. Caso você seja inscrito, você vai clicar também no sininho e depois que você clicar no sininho, você vai clicar em todas. Fazendo isto, o YouTube vai entregar para você os nossos vídeos, vai fazer isto de maneira automática e gratuita, tá ok? Quem já é inscrito vai clicar no sininho e depois em todas. E quem não é inscrito ainda vai clicar em inscrever-se e depois vai clicar no sininho e depois na palavra todas, ok? Hoje nós vamos falar sobre 3 formas de você gerar uma dependência emocional. Eu sei que a maioria das pessoas pensam que só existe uma forma de você desenvolver uma dependência emocional. Essa forma geralmente é na infância, mas não, existem outras formas de você desenvolver uma dependência emocional. E isso eu consegui perceber através dos meus atendimentos clínicos. Então, na minha clínica, eu consegui perceber isso, consegui detectar isso. Essas 3 formas de você desenvolver uma dependência emocional. Eu queria que você prestasse muita atenção no vídeo, porque no final dele, eu gostaria que você deixasse nos comentários com qual tipo de dependência emocional você mais se identificou, tá? Então eu quero que você preste muita atenção para você conseguir entender e para você conseguir compreender, ok? Bom, vamos falar da primeira forma de você gerar uma dependência emocional, que é geralmente a dependência emocional que eu chamo de dependência emocional tradicional. Essa dependência emocional tradicional, ela geralmente é gerada, ela é desenvolvida na infância. Por que ela é tradicional? Porque geralmente 80% dos pacientes que a gente atende sofrem dessa dependência emocional gerada na infância. Essa dependência emocional, ela pode ser gerada por vários fatores. Por exemplo, a criança que cresceu em um lar conturbado. Faltava amor, faltava cumplicidade dos pais, faltava afeto, carinho, faltava cuidado, faltava às vezes a presença do pai ou da mãe. Essa criança vai ter possivelmente uma dependência emocional. Esse espaço que ficou vazio, ela vai procurar preencher no decorrer da vida dela. A criança às vezes até tinha a atenção da mãe, mas faltou a atenção do pai. Pode ser que ela se torne uma pessoa dependente emocional. A criança passou por um trauma na infância. O pai ou a mãe deixava ela sozinha. Isso pode gerar uma dependência emocional. Existem fatos triviais que a gente consegue detectar através da hipnose clínica, fatos banais, que podem gerar uma dependência emocional. Por exemplo, muitas crianças eram deixadas sozinhas em casa para a mãe trabalhar. A mãe falava, olha, eu vou chegar tal hora. Tal hora eu vou chegar. E passava o horário e ela não chegava. Isso pode gerar na criança uma dependência emocional. Por quê? Porque a dependência emocional, uma das bases dela é o medo de perder. Então a criança, ela fica esperando a mãe. Se a mãe falou, vou chegar às 14 horas, que é 2 da tarde, a criança pensa, ela vai chegar às 2 da tarde. Se a mãe atrasa, porque o metrô atrasou, porque teve uma enchente, porque começou a chover,
porque ela teve que sair mais tarde do trabalho. Se a mãe chega 3 da tarde, 4 da tarde, o que a criança vai pensar? Minha mãe morreu. Minha mãe me abandonou, me deixou aqui sozinha ou sozinho. Será que ela vai voltar? Na sua cabeça não passa isso. Porque você tem uma mente adulta. O teu cérebro é diferente do cérebro da criança. A percepção de mundo da criança é diferente da sua. É diferente da nossa percepção. Então isso pode gerar sim uma dependência emocional. Então perceba que existem vários episódios, às vezes episódios sérios, complexos, mas às vezes episódios banais, triviais, simples, que podem gerar uma dependência emocional. Tem até um exemplo que eu sempre dou para mostrar para você como a nossa percepção de mundo, quando a gente era criança, é diferente de hoje. Quando chove, hoje em dia, você sabe que está chovendo só na sua cidade, está chovendo só na sua rua ou no seu bairro. Mas quando você era criança, você achava que chovia no mundo inteiro. Não é verdade? Você não achava isso? Eu, pelo menos, achava. Quando eu descobri que poderia estar chovendo na minha rua e na rua do meu amiguinho, lá no outro bairro, poderia não estar chovendo, eu fiquei espantado, estarrecido. Eu falei, caramba, não sabia disso. Foi uma novidade para mim. Mas, pois é. Então, perceba como a criança enxerga o mundo e as coisas que acontecem no mundo de maneira diferente. A percepção de mundo é diferente. Porque o cérebro da criança é diferente do cérebro adulto, obviamente. Então, a primeira dependência emocional, a primeira forma de você gerar, melhor dizendo, uma dependência emocional, é na infância. 80% dos casos são dessa maneira. 80% das pessoas que a gente atende, elas desenvolveram a dependência emocional na infância. Então, elas trazem essa dependência emocional consigo desde a infância até a vida adulta. Esse talvez seja o principal dependente emocional. A principal forma, melhor dizendo, de você gerar uma dependência emocional. A segunda forma de você gerar uma dependência emocional é quando você está vulnerável emocionalmente. E aí você pode gerar uma dependência emocional que eu chamo de dependência emocional exclusiva. Preste bem atenção para você entender. O que é uma dependência emocional exclusiva? É quando o teu cérebro simplesmente foca em alguém e você se torna obcecado pelaquela pessoa. Então você pergunta ao paciente assim, vem cá, você sempre foi assim? Seus relacionamentos, você sempre percebia isso, que você se entregava muito, se doava muito? Você sempre percebeu isso desde a infância? Que você sempre era apegada aos outros, era apegada aos seus amigos, era muito apegada aos seus familiares, seus relacionamentos na juventude, você sempre percebeu isso, que você era muito apegado, você se doava bastante? Aí a pessoa fala, o paciente fala, não, eu não era assim. Nunca fui assim, pelo contrário, as pessoas até falavam às vezes que eu era frio, apático. Eu tive um relacionamento há 2 anos atrás, isso o paciente falando, né? Só dando um exemplo. Eu tive um relacionamento há 2 anos atrás, a pessoa terminou comigo, eu disse ok, tudo bem, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha vida e ok. Mas em especial, nesse relacionamento eu estou sofrendo. Não consigo abrir mão dessa pessoa. Não consigo me desapegar dessa pessoa, me apeguei muito a ela. Em especial nela, nessa pessoa. O que é isso? É uma dependência emocional, que nós chamamos de dependência emocional exclusiva. Não se sabe o porquê. Aquela pessoa simplesmente conseguiu focar o teu cérebro nela. E você simplesmente derrama oceanos de afeto por aquela pessoa. Você nunca foi dependente emocional. Você teve uma boa infância.
Teu pai, sua mãe foi presente, a sua infância foi ótima, você não passou por problemas nenhum na infância, por trauma nenhum na infância. Às vezes a pessoa nem sofre de ansiedade ou de qualquer tipo de transtorno, mas ela tem essa dependência emocional, que eu chamo de dependência emocional exclusiva. Então é quando o teu cérebro foca apenas em uma pessoa. Ok? É uma dependência emocional exclusiva. Isso acontece com muitas mulheres empoderadas, por exemplo, que durante toda a vida foi uma mulher empoderada, sempre se preocupou muito com os estudos, sempre treinou, sempre cuidou muito da sua imagem e do nada, simplesmente, fica obcecada por um sujeito. Geralmente você fica meio perdido quando acontece isso. Afinal de contas, isso nunca aconteceu com você. E aí você fica meio perdida. Basicamente, 10% dos casos são por isso, 5% dos casos que a gente atende nos consultórios. Geralmente, sempre é com a dependência emocional tradicional. Tá bom? Mas esse é um caso que pode acontecer. Eu quero que você comente nos comentários com qual tipo de dependência emocional você está mais se identificando. Tá? Qual tipo de dependência? E forma de gerar. Qual que você acha? Não, a minha foi gerada dessa forma. A minha foi gerada dessa maneira. Você vai deixar aí nos comentários. Outra forma de você gerar uma dependência emocional é uma dependência emocional que a gente chama de dependência emocional por escassez. Quando que isso acontece? E como isso acontece? Imagine que você esteja namorando. Esteja namorando com um sujeito e esse sujeito ele gosta muito de você, você também gosta muito dele e você está levando esse namoro já no banho-maria, né? Você está empurrando com a barriga, como diz a expressão popular. E se alguém pergunta para você, você gosta do seu namorado? Você fala, eu amo, mas, sabe, meu namoro tá assim, tá assado. Às vezes você já até terminou e ele quis voltar com você. Ele implorou para você voltar e você voltou porque, poxa, vou voltar. Mas um belo dia, essa pessoa que na sua cabeça, ela tá na sua mão, um belo dia ela fala para você assim, eu quero um tempo. Ou eu quero terminar com você. Aí você fala, como assim? Quem estava querendo terminar com você era eu. Eu terminei com você, inclusive, e eu aceitei voltar com você. Você fala, como assim? Eu achava que eu tinha você na minha mão, eu achava que você gostava muito de mim. E aí você fala ali naquele momento, ok, tudo bem, vamos dar um tempo. Ok, tudo bem, eu aceito terminar. Tranquilo. Só que depois, quando você percebe, você está correndo atrás daquela pessoa. O que é isso? É uma dependência emocional por escassez. Aí você começa a ficar dependente daquela pessoa. Aquela pessoa que antes você queria abrir mão dela. Que você não queria ela. Mas agora, porque ela está abrindo mão de você, você começa a sentir desejo na falta. Nosso cérebro tem isso, sente desejo na falta, na escassez. Essa é uma das maneiras de você gerar uma dependência emocional. Outra maneira de você gerar uma dependência emocional por escassez é quando você quer muito um sujeito que ele fica dizendo não para você. Você sabe que mulher tem facilidade para receber sim. Não é verdade? Sejamos honestos. Mulher tem uma facilidade para receber sim. Então, quando ela recebe um não, ela se sente mal. E aí, às vezes, tem um sujeito que você fala assim, esse sujeito vai me falar sim, e ele vai falar não para você. Você é acostumada em receber sim, você recebe não. E aí você começa uma luta, uma busca do sim daquela pessoa. Não, eu quero pegar essa pessoa. Começa a se tornar um desafio. Quando você percebe, você já está totalmente dependente emocional daquela pessoa. Principalmente se aquela pessoa for uma pessoa
manipuladora, porque ela vai conseguir perceber isso e ela vai se aproveitar disso. Então isso é uma dependência emocional por escassez. As maneiras que você pode gerar, melhor dizendo, gerar uma dependência emocional por escassez. Geralmente é gerada dessa forma. Daquela forma que eu falei dos relacionamentos, ou dessa forma quando tem um sujeito que ele diz não para você e você quer que ele diga sim. Ok? Isso vai gerar uma dependência emocional por escassez. Sabe a dependência emocional que eu falei de dependência emocional exclusiva? Pode acontecer também quando você está em um momento da sua vida que você está fragilizado emocionalmente. Seu pai morreu, sua mãe morreu, um irmão morreu, um amigo morreu. Você mudou de cidade para começar a estudar, a fazer faculdade, não conhece ninguém, você está carente, sozinha. Lembre-se de uma coisa que eu vou falar para você. Quanto mais sozinha você está, quanto mais longe de relacionamento social você está, mais fácil de você gerar uma dependência emocional exclusiva ou por escassez. Não vai ter como gerar uma dependência emocional tradicional, porque a dependência emocional tradicional você gera só na infância e você traz ela consigo. Mas você pode gerar uma dependência emocional por alguém, que é uma dependência emocional exclusiva ou por escassez, principalmente quando você está longe de relacionamentos sociais. Então, quando você está em uma cidade, você não conhece ninguém, quando você está fragilizado emocionalmente porque perdeu alguém da sua família, quando você está passando por um problema e aí chega aquela pessoa e acolhe você. Isso já aconteceu muito, tem muitos pacientes que eu atendo que aconteceu isso. Então abra os seus olhos para você não cair nessas armadilhas afetivas e não se tornar um dependente emocional, tá bom? Quero te desejar muita saúde física e mental. Muito obrigado pela companhia aqui no nosso vídeo. Lembre-se, curta o vídeo, isso vai me ajudar muito, vai me motivar a gravar mais vídeos para vocês. Um beijo no coração, felicidade, sucesso e uma vez mais, muita saúde física e mental. Se cuidem!